Exame físico do abdômen. Antes de iniciar o exame, estando o paciente em decúbito, procure apoiar o pescoço do paciente num pequeno travesseiro e, se possível, colocar atrás dos joelhos um coxim, deixando os joelhos em ligeira flexão. Pergunte se o paciente está confortável com a bexiga esvaziada. Exponha o abdômen ao máximo, resguardando o seu pudor com a colocação apropriada de lençóis. Atente para a temperatura do ambiente, apare suas unhas e pré-aqueça suas mãos. Tenha em mente a divisão topográfica do abdômen, seus reparos anatômicos e planos anatômicos. Observe a divisão em 4 quadrantes em 9 áreas. Os quadrantes são definidos por uma linha vertical chifre umbilical cruzada pela linha horizontal que passa pela cicatriz umbilical. Os quadrantes assim formados são o superior direito, superior esquerdo, inferior direito e inferior esquerdo. As áreas são formadas pela intersecção de 2 linhas verticais hemiclaviculares com 2 horizontais unindo os gradis costais acima e as cristas ilíacas abaixo. As áreas assim determinadas são o hipocôndrio direito, esquerdo, o flanco direito e esquerdo, a fossa ilíaca direita e esquerda, o epigastro, mesogastro e hipogastro, numerados conforme a ilustração. Tenha em mente também os reparos anatômicos importantes e os planos anatômicos que você deve estar mentalizado de maneira clara. Sugere-se que a sequência do exame abdominal comece pela inspeção, ausculta, percussão, palpação e, finalmente, as manobras especiais. A inspeção inicie a inspeção observando os movimentos respiratórios e padrões respiratórios, atentando para a presença de eventual respiração paradoxal, na qual o abdômen retrai na inspiração por fraqueza diafragmática e outras limitações locais por ilhos paralíticos. A detecção de onda peristáltica visível é quase patognomônica de obstrução intestinal. Inicie a inspeção com uma visão em perfil do paciente. O contorno do abdômen em perfil deve ser realizado em busca de assimetrias, abalamentos e distensão. O exame de perfil do abdômen distendido com o umbigo invertido sugere obesidade, meteorismo, ao passo que quando a distensão corre junto com o umbigo evertido, pode ser sugestivo de ascite, uma hérnia umbilical ou mesmo um tumor. O abdômen escafoide é visto na desnutrição. A observação em perfil de uma distensão da metade inferior do abdômen sugere tumor de ovário, gravidez ou bexiga, enquanto a distensão da metade superior sugere carcinomatose, pseudocisto do pâncreas, distensão gástrica. A visão em perfil também pode detectar o arco de Cupido, uma retração umbilical causada por um ilho paralítico segmentar subjacente. Podem ser observadas estrias devido às gestações pregressas ou ganho e perdas rápidas de peso. Se forem violáceas, como na imagem, e conforme o contexto clínico, podem surgir a síndrome de Cushing e assumem esta cor devido à eritrocitose resultante do excesso de androgênios. A presença de cicatrizes deve ser cuidadosamente anotada. Padrões venosos vistos na inspeção podem sugerir diferentes patologias. Aplicando-se a simples técnica de ordenha, pode-se definir o sentido do fluxo venoso. Se for do centro para a periferia, sugere presença de hipertensão portal. E se for no sentido sul-norte ou de baixo para cima, sugere obstrução do sistema cava de drenagem.
Pode ainda ser observado em alguns casos um padrão misto quando uma cite tensa, de que normalmente provocaria a circulação colateral tipo porta, também comprime a veia cava inferior, gerando circulação colateral tipo cava. Um abdômen distendido pode sugerir origem colônica da distensão se essa tiver um aspecto de U invertido, desde o quadrante inferior direito, quadrante superior direito, flexura esplênica e quadrante inferior esquerdo, como mostra a imagem radiológica. A localização normal do umbigo é dentro de 1 centímetro do ponto médio entre o processo xifoide e a sínfise púbica. A distância do processo xifoide ao umbigo aumenta nas hepatomegalias, ou ascites, e o deslocamento superior do umbigo ocorre na gravidez e tumores pélvicos. A presença de quimoses em flancos, o sinal de Gray-Turner, e em região periumbilical, o sinal de Cullen, são associados com pancreatite necrohemorrágica aguda e se formam devido à hemorragia retroperitoneal. Tem correlação com a gravidade do processo. Também podem ser observados em casos de gravidez ectópica rota. A ausculta deve ser realizada antes da percussão e da palpação para evitar interferência na qualidade dos ruídos hidroaéreos. O estetoscópio pré-aquecido na temperatura corporal deve ser posicionado com leve compressão no quadrante inferior direito para a ausculta destes ruídos hidroaéreos. Estes ocorrem na frequência de 1 a cada 5 a 10 segundos, um total de 5 a 30 por minuto. Costumam ter timbre mais alto na área iliocecal, no quadrante inferior direito, e podem ocorrer como borborigmos gástricos aumentados. A importância da ausculta dos ruídos hidroaéreos reside no fato de que refletem o peristaltismo intestinal. Podem estar aumentados em frequência nas diarreias agudas, súbitas, e com timbre mais alto nas fases precoces da obstrução pilórica e da obstrução intestinal, podendo estar diminuídos na apendicite e diverticulite e ausentes no ilho por peritonite, no ilho pós-operatório, na fase precoce da trombose mesentérica e na obstrução intestinal avançada. Nos pós-operatórios de cirurgias abdominais, a percepção do retorno dos ruídos hidroaéreos sinaliza o retorno do peristaltismo, circunstância que pode definir a suspensão do jejum, então até aqui instituído. Sopros sistólicos auscultados no abdômen não são necessariamente patológicos. A percepção de um sopro com componente diastólico é altamente sugestivo de estenose da artéria correspondente ao local da ausculta. Atritos sobre o fígado podem ser escutados no hepatocarcinoma, no colangiocarcinoma e metástases hepáticas e após uma biópsia hepática. Também pode ser percebido na síndrome de Fitchett-Curtis, uma peripatite gonocócica adjacente ao fígado.